Bom, galera, bem-vindo ao curso básico de SQL Server com o professor Daniel, ou também conhecido como NerdPS. Ah, é nóis, garoto! Então, você que tá aí quer aprender SQL Server, você chegou bem na hora. Vamos começar logo essa bagaça que eu prometo para vocês que vocês vão ter um dos melhores cursos de SQL Server que vocês já tiveram e vão poder resolver e sanar todas as suas dúvidas e se tornar um grande profissional nessa ferramenta. Então, vamos lá. Primeiramente, por que SQL Server, né? SQL Server é um dos SGBDs mais utilizados no mundo, perdendo apenas para o Oracle e o MySQL. E quem comprova isso para mim é a DatabaseEngineers.com, que ranqueia os bancos de dados. Ele é o SGBD com o maior poder de fogo e versatilidade do mercado hoje em dia. Ele é desenvolvido integralmente em C++, ou seja, ele é muito mais robusto que a maioria dos seus concorrentes que utilizam diversas linguagens na sua plataforma. É o mais adotado no Brasil, de baixo custo, excelente implementação e de fácil manutenção. Ele consegue lidar com group files de até 524.272 terabytes, malandros. Você tem noção do que é isso? E transaction logs de 2 terabytes, com no máximo 32.767 usuários simultâneos, cara. Você tem noção? É muita gente, nego pra burro usando o banco de dados. É uma boa escolha, então. Então, ele é uma boa escolha. Afinal, o que é um SGBD? Né? O que o SQL Server faz para nós? Né? Um SGBD é o que o SQL Server é. É um sistema, uma aplicação capaz de gerenciar agrupamentos de dados. Beleza? Então, nós podemos usar ele para guardar palavras? Podemos. Podemos utilizar ele para guardar números? Podemos. Show de bola. Podemos utilizar ele para guardar lógicos? Também podemos. Podemos utilizar ele para guardar imagens? 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 Pode. Podemos usá-lo para guardar imagens. Então, podemos utilizar ele para gerenciar agrupamentos de dados estruturados ou não. Bacana, não? Como que a gente faz isso, né? Vamos ver então, na prática, como que a gente faz isso. Eu vou abrir aqui o meu SQL Server, né? No caso aqui é o 2014. Vocês podem baixar o Express, que ele vai atender muito bem nosso curso aqui. A gente vai fazer tudo praticamente com o Express. Então, aqui ele pede o nome onde está o SQL Server, está na minha própria máquina, o usuário. Se eu fizer a instalação famosa NNF, com Windows Authentication deve funcionar. E se você configurou o usuário do SA, basta colocar a senha do SA aqui. Para quem não sabe, o SA também é conhecido como System Administrator. Então vamos lá, malandro. Beleza, logou. Eu vou clicar aqui em Nova Query. Maravilha. Ele abre aqui a tela em branco para a gente começar a escrever. E como que a gente vai guardar essas palavras, números, lógicos e todas essas coisas aí, zazizazes, né? Então, para a gente poder guardar isso, né, a gente precisa primeiramente falar para o SQL Server criar um banco de dados. E para a gente criar um banco de dados, a gente vai usar um comando chamado create database. Joia, tá dando para enxergar? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí que vai melhorar. Pronto, melhorar aqui. Eu também sou meio cego, né, para ajudar. E então eu vou criar aqui um create database e vou dar um nome para ele. Então eu vou chamar aqui de banco de dados chamado vendas. Legal, vai ser um banco de dados de vendas, né? A gente vai colocar pedidos de venda aqui e armazenar cadastro de clientes e tudo mais e tal, e zazizaz, né? Então, create database, vendas, vou dar aqui um F5 e beleza, ele criou o meu banco de dados. Se vocês olharem aqui do lado, aqui ó, em databases, beleza, tem um banco de dados aqui chamado vendas. Nossa, que bacana, legal, criou um banco de dados. Mas como será que ele criou esse banco de dados aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos clicar aqui em propriedades. E vamos ver aqui, olha, ele criou com um tamanho inicial de 5 MB. E a gente for aqui em files, o crescimento é ilimitado. Ele cresce de 1 em 1 MB. E o log cresce a cada 10 megas. E ele salvou o arquivo aqui, ó, nesse diretório aqui. E ele se chama vendas.mdf. E se eu quiser definir as informações para o banco de dados, hein? Como é que eu posso fazer isso? E se eu falar para o banco de dados, e se eu falar para o SQL Server, falar assim, ó, cria o banco desse jeito, nesse formato aqui. Vamos fazer isso?
Vai ser legal, porque daí eu consigo definir para ele assim, ó, SQL Server, eu quero que salve nessa unidade aqui do meu servidor, eu quero que tenha esse tamanho inicial, esse crescimento e essas configurações aqui. Então, eu vou determinar para você como que tem que ser esse banco de dados. Então, eu vou apagar o banco de dados, então, que eu acabei de criar. Vou executar aqui um drop database vendas e vou dar um F5. Maravilha, apaguei o banco de dados. Então, eu vou criar de novo aqui o banco de dados. Então, vamos lá. Create database vendas. Opa! Vendas não, vendas. Legal. Mas eu não quero criar só vendas, eu quero falar todas as outras características do banco. Então, eu vou abrir um parênteses aqui. E vou falar as características do banco. Então, a primeira característica que eu vou falar do banco vai ser o nome. Então, name, né? Name e o nome do banco de dados. Opa! O nome do banco de dados vai ser vendas. Beleza. Aí eu vou dar uma vírgula aqui. Vou falar o nome físico que ele vai ficar no disco. Ou seja, aqui eu defino aonde que ele vai ficar, em qual disco do servidor. Então, file name, n, abre aspas simples, c, dois pontos, barra, sql, barra, vendas.mdf. Fecha aspas. Beleza. Poderia ser NDF também, ele vai funcionar. Joia. Falei o nome do banco, falei onde ele vai ficar e o nome físico dele, né? Aqui é o nome lógico e aqui é o nome físico. Legal. O que mais falta falar? Vamos falar o tamanho inicial do banco, hein? Vamos falar aqui, ó, size, o tamanho inicial. Qual é um bom tamanho inicial para um banco? Vamos começar um banco de dados com 10 megas, 10 megabits, beleza? Aqui poderia ter escrito aqui, ó, poderia ser kbytes, poderia ser terabytes, poderia ser gigabytes, que o banco de dados ele vai entender. Então você coloca o tamanho acrescido do o valor, né? Na verdade, tamanho não, coloca o valor acrescido aqui da nomenclatura desse valor aqui, do tipo desse valor aqui, que é mega. E ele descobre como que tem que criar esse banco de dados. Então, beleza. Nome, file name, size. Vamos falar o tamanho máximo do banco de dados? Max size. Max size vai ser 100 mega. Beleza? Então, aqui é tamanho inicial. E aqui é tamanho máximo. Joia, max size. E vamos falar aqui de quanto em quanto ele vai crescer, né? Conforme os logs forem comitados no banco de dados, a gente fala de quanto tempo ele tem que crescer. Então, file growth, crescimento, vai ser de 10 em 10 megabytes. Então, crescimento do banco de dados. Dados. Maravilha. Joia. Aqui está faltando uma vírgula. Beleza. E só isso aqui já deve dar para a gente criar nosso banco. Opa, incorreto e nome aqui está incorreto. Ah, peraí, está faltando uma informação muito importante aqui. Um comandinho chamado on. Oh, maravilha! Criamos o nosso banco de dados no c2./sql. Vamos dar uma olhada lá. Vendas MDF, vendas LDF. Eu não mandei criar um LDF. Que arquivo é esse, meu? Eu não mandei criar um LDF. Bom, um LDF, o que é? É um arquivo de log. É um arquivo transacional de log. Ou seja, todas as operações que vão ocorrer no meu banco de dados, inserção, exclusão, alteração, ele primeiro vai ocorrer num arquivo de log, para depois ele ser efetivamente realizado no meu arquivo do banco de dados. Beleza? Então, a gente criou o banco de dados e tá maravilha. E é isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo que a gente vai explicar um pouco mais sobre esses conceitos aí. Fui!